Olá pessoal, vamos começar então nossa aula dessa terceira semana do PET 6, tá? E essa semana nós vamos ver a questão da urbanização na América Latina, tá? Então, hoje nós sabemos que a América Latina é a região do globo mais urbanizada, onde nós temos a maior quantidade de cidades do planeta, tá? E é onde nós temos um dos maiores crescimentos das cidades da população urbana, tá? Então lá, 82% da sua população vive nas cidades, tá? Lembrando, América Latina, todos os países do México para baixo, né? México, América Central ali e América do Sul. Só que isso teve seus motivos. Por que que isso aconteceu? Por que que essa urbanização está sendo tão acelerada, tá? Principalmente a partir do início do século passado, ou seja, a partir de 1900, né? É, ela foi uma urbanização então acelerada e sem planejamento público, tá? Olha lá, não teve planejamento na infraestrutura, por exemplo, não teve investimento em infraestrutura. Então, em muitos lugares em muitas das cidades da América Latina, nós vemos que falta rede de água tratada, falta rede de esgoto, né? Em muitas cidades nós temos esgoto aberto, principalmente nas regiões mais pobres das cidades, né? Falta de eletricidade, então em muitos lugares, por exemplo, nem nas favelas aqui de São Paulo e do Rio de Janeiro, nós temos o famoso gato, né? Que é aquelas ligações clandestinas de energia elétrica. Falta transporte coletivo, então aqueles ônibus superlotados, quando tem, né? Muitas das vezes não tem, né? E há uma falta de moradias também, né? Então as pessoas acabam morando em condições precárias, em áreas de muita insegurança, né, como encosta de morros ou à beira de rios, o que leva a vários problemas, né, para essas pessoas. Então, a urbanização então, na América Latina começa a partir dos meados do século XX, tá? Ali a partir da década de 50, quando nós temos o aumento da industrialização, né? Nessas regiões após a Segunda Guerra Mundial, né? Com a Segunda Guerra Mundial, o planeta sofre, os vários países da Europa e até mesmo os Estados Unidos, eles passam por um momento de reconstrução econômica, né? Em que toda a Europa foi devastada pela guerra e ela precisa se reerguer. Então, os países da América Latina ficam sem tanto os seus fornecedores de produtos, né, industrializados que vinham boa parte deles da Europa e também dos Estados Unidos e também sem mercado externo, sem compradores para os seus produtos. Então, os países da América Latina vão começar a investir pesado na industrialização dos seus países, tá? E também nós vamos ver outras questões. Então, nós vamos ter, por exemplo, o movimento migratório, né? Devido à concentração fundiária. Até essa época, as propriedades rurais era comum que fossem propriedades rurais pequenas, né, na mão de pequenos produtores. Mas nessa época tem um aumento muito grande da concentração fundiária. O que, que é isso? A concentração de terras na mão de poucas pessoas, tá? Então uma pessoa vai lá e compra várias extensões, várias propriedades, une elas numa única grande propriedade para produzir um determinado produto, né? Então muitas pessoas tiveram que abandonar o campo e ir para as cidades, né? Foi um dos motivos que levou o chamado êxodo rural, né? Que é a saída do campo para a cidade. O desenvolvimento da atividade industrial, como eu falei para vocês, a partir da década de 50, principalmente o Brasil, México e Argentina, né? Os três países mais industrializados da América Latina. A geração de postos de trabalho na fábrica, claro, com o aumento das indústrias, então vai ter mais mercado de trabalho, mais oportunidades de emprego nas mesmas, né? Mas também no comércio, se você tem uma produção maior na indústria, você também vai ter uma maior venda desses produtos, então aumenta o comércio, tá? E também o serviço. Se tem mais pessoas morando na cidade, precisa de mais serviço, educação, saúde e por aí vai, tá? Modernização do campo também, além da concentração fundiária das terras nas mãos de poucas pessoas, mesmo nessas propriedades que até então tinham trabalhadores, eles são substituídos por
equipamentos mais modernos, né? Então, antes o serviço era feito por centenas, várias pessoas trabalhando manualmente. Agora você tem uma máquina, né? Uma colheitadeira, uma plantadeira, uma máquina que faz aquele serviço, né? Então, muitas pessoas perdem os seus empregos e têm que ir para a cidade. E o crescimento natural da população, né? Com o desenvolvimento, nós vamos ter melhores condições de vida, a saúde vai melhorar, a expectativa de vida aumenta, então tem um aumento com uma condição de vida melhor, as pessoas vão ter mais filhos, então aumenta o número, naturalmente aumenta o número da população, certo? Isso tudo vai fazer com que mais pessoas se agrupem nas cidades e as mesmas cresçam cada vez mais. Então, como a gente falou, a América Latina é a mais urbanizada das regiões subdesenvolvidas, né, do nosso planeta, e ela apresenta 78% de urbanização, comparando com a África e a Ásia, que tem 40% apenas, né? É uma diferença bem grande, tá? Então a maioria das pessoas vivem nas cidades. E aí nós vamos ter também o processo de metropolização. O que é a metropolização? Olha lá. Um dos aspectos mais importantes da urbanização é a ocorrência de correntes migratórias que deslocam-se principalmente para os maiores centros urbanos, onde existe maior oferta de posto de trabalho. Então as pessoas vão em direção a essas grandes cidades. E isso vai gerar grandes cidades. Então, a metropolização é o surgimento de grandes cidades, as chamadas metrópoles, aquelas cidades com mais de 1 milhão de habitantes e que têm importância nacional, né? São importantes para o país inteiro, né? Atraem pessoas do país inteiro por causa de tudo que é oferecido nelas, né? Os bens e serviços que são oferecidos nessas cidades. Então, por exemplo, uma cidade como São Paulo é o melhor exemplo que a gente pode ter, que é a grande metrópole brasileira, que atrai pessoas do Brasil inteiro e até mesmo de outros países, por causa, devido, né, a tudo que você encontra nessa cidade, né? Desde das sedes dos maiores bancos, das grandes empresas, as maiores indústrias brasileiras estão ali na cidade, né? É, toda a questão cultural também e tudo mais. Então ela é o centro essa cidade, assim como todas as outras metrópoles, são um centro de conversão, né? Da, de tudo que é necessário no país, certo? Então nós temos aqui o exemplo de São Paulo, no caso do Brasil, né? É a maior do nosso país. Nós temos Cidade do México, lá no México, né? E o Rio de Janeiro. Nós podemos colocar outras, aqui são 3 exemplos, tá? A gente pode colocar Buenos Aires, na Argentina. Nós podemos colocar qualquer outra capital, né, de país e tudo aí vai. Aqui no Brasil mesmo nós temos várias metrópoles, Belo Horizonte, Campinas, pode ser considerada uma metrópole, por aí vai. A urbanização então vai ocorrer de forma desordenada, né, porque não é planejado. Muitas dessas áreas vão ser ocupadas de forma sem uma ocupação correta, né, porque as pessoas chegam, tentam arrumar emprego, não conseguem, não tem dinheiro para comprar ou alugar uma casa numa área já construída, então elas têm que ir para onde elas podem, e muitas vezes são áreas como encosta de morro e tal, morando em barracos, né? Uma grande parcela da população não tem acesso aos serviços básicos, como a gente falou. Não tem moradia adequada, não tem saneamento, não tem segurança, não tem coleta de lixo, então nós vamos ter uma violência muito alta também. Então nós vamos ter áreas com uma infraestrutura muito boa e outras totalmente carentes, né? O crescimento das atividades urbanas, sobretudo na indústria, não foi capaz de gerar novos postos de trabalho na mesma proporção que o crescimento. Então, muitas pessoas também sofrem com a falta de emprego, né? Lá, o crescimento das atividades urbanas não foi capaz, então, disso. Com isso, o grande número de trabalhadores passou a engrossar o chamado setor informal. Muitas pessoas trabalham sem um vínculo empregatício e com baixa remuneração. Então, vendedor ambulante, catador de sucata e tal, e aí elas acabam não tendo condições de morar em um lugar adequado, né? Como a gente falou. E aí nós temos a questão das condições de trabalho, né? É um dos grandes problemas
sociais da América Latina é a falta de condições de trabalho. Muitas pessoas tentam trabalhar de forma informal, né? Isso vai levar a um aumento do setor terciário, né? Vamos lembrar, setores da economia, primeiro, segundo e terceiro, setor primário, segundo setor secundário e setor terciário. Então, no primário é as atividades agrícolas, pecuárias, né, agropecuárias e extrativismo. Setor secundário, as atividades industriais. E o setor secundário, terciário, quer dizer, são a questão de comércio e serviços. E por isso, na questão da América Latina, nós vemos que a maioria da população se concentra nessa área, né? E principalmente na questão, por causa do alto desemprego e o excesso de oferta de mão de obra, né? Muita gente, mas para trabalhar, mas pouca qualificação, então nós vamos ter um aumento do desemprego. E aí nós temos um aumento também, vai ampliar o trabalho informal. Então, a pessoa vendendo as coisas por conta própria, trabalhando diarista, fazendo bico, né, fazendo entregas, né, e muitas vezes também os trabalhadores vão acabar sendo submetidos a condições degradantes, né? Trabalhar, por exemplo, é, em condições análogas até mesmo à escravidão, né? A gente sempre vê reportagens, né? Em fazendas, por exemplo, os caras lá morando naqueles barraquinhos no meio da fazenda lá e não pode ir para a cidade, o salário dele, ele vai receber o salário, ele não recebe quase nada ou nem recebe salário porque ele tem que comprar aquilo que ele usa, comida, roupa, utensílios, tem que comprar do próprio fazendeiro e aí o fazendeiro joga o preço lá em cima e depois cobra isso do salário dele, ele acaba ficando lá com a dívida maior, né? Se ele tá lá para ganhar um salário de mil e pouco, ele acaba os custos daquilo que ele compra ali do fazendeiro duas vezes o salário dele. E ele fica lá vivendo de forma como se fosse uma escravidão, né? E não precisa ir longe, né? Numa cidade grande como São Paulo, a gente vê sempre também casos, por exemplo, naquelas áreas de produção de roupas, por exemplo, costureiras, né? Pessoal que trabalha na produção de vestimentas e tal, e que vive nesse mesmo estilo de condição, né? Praticamente escravos, principalmente estrangeiros, bolivianos, venezuelanos, tá? Então, pessoal, só para retomar então, nessa aula dessa semana, nós então temos que lembrar, né? A América Latina, uma área a área do planeta, a região do planeta, né, com o maior crescimento populacional e urbano do mundo, né, do planeta como um todo, né, com uma população que tem aumentado bastante, apesar de que em alguns países, como o Brasil, o aumento da população tem dado uma diminuída, mas tudo isso causado por toda a organização, a falta de organização, né, no crescimento, na organização econômica e social desses países, tá? Para isso, essa semana é isso, pessoal. Se ficar alguma dúvida, eu estou à disposição. Um abraço.